Bem, sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. Estamos no capítulo 16. Esse capítulo 16 vai falar dos ovoides. É um assunto que muitos poucos conhecem na doutrina espírita, os ovoides. Mas no decorrer a gente vai tentando explicar aqui, porque a Sueli também é bastante elucidativa nesses casos, né? Ela começa assim, com uma colocação do livro dos Médiuns de Allan Kardec, item 56. O perispírito se dilata ou contrai, se transforma, presta-se numa palavra a todas as metamorfoses, de acordo com a vontade que sobre ele atua. Ou seja, exercido uma força mental muito forte sobre o perispírito, ele pode se transformar, porque o perispírito é plástico, né? Então, por exemplo, quando eu desencarnar, se eu quiser manter a minha aparência como numa outra encarnação que eu tive, eu posso me apresentar daquela forma. Basta eu mentalizar fortemente o meu perispírito e eu vou parecer com aquela figura que eu tinha na tal encarnação que eu quis, entende? Então, por isso que o perispírito é plástico. Nós podemos transformá-lo, não é? E essa ação sobre o perispírito pode ser exercida por você ou, se você tiver desequilibrado, pode ser também uma força de um terceiro espírito pode atuar sobre o seu perispírito. Se você tiver desequilibrado, se você não tiver de posse total das suas forças espirituais, alguém pode manipular o seu perispírito. Mas vamos começar a ler aqui para a gente ver. A transubstanciação do corpo perispiritual num corpo ovoide pode ocorrer nos seguintes casos. O homem selvagem, quando retorna após a morte do corpo denso ao plano espiritual, sente-se atemorizado diante do desconhecido. Sendo primitivo, não dispõe de conhecimentos espirituais e só tem condições de pensar em termos da vida tribal a que se acostumou. Diz-nos André Luiz que a própria vastidão cósmica o assusta, bem como a visão de espíritos, mesmo os bons e sábios, infunde-lhe grande temor. Dentro do estágio evolutivo que lhe é próprio, cresce à frente de deuses e, por isso, refugia-se na choça que lhe serviu de moradia terrestre. Anseia por retornar à taba, onde vivera, e ao convívio dos seus alimenta-se das vibrações dos que lhe são afins. Nestas condições, estabelece-se nele o monodeísmo, isto é, uma ideia fixa, abstraindo-se de tudo o mais. O pensamento que lhe flui da mente permanece em circuito viciado, continuamente. É o monodeísmo, auto-hipnotizante, né? Então, veja, nessas circunstâncias, ele fica retido nessa ideia fixa, tá? Mas vamos continuar aqui. Não havendo outros estímulos, os órgãos do corpo espiritual se retraem ou se atrofiam, tal como ocorre aos órgãos do corpo físico, que, paralisados, se atrofiam. Aos poucos, esses órgãos do perispírito se voltam instintamente para a sede do governo mental, onde se localizam ocultos e definhados no fulcro dos pensamentos em circuito fechado sobre si mesmo, quais implementos potenciais do germe vivo
entre as paredes do ovo. Disse então que o desencarnado perdeu o seu corpo espiritual, transconsubstanciando-se num corpo ovoide. Isso pode ser visto no livro Evolução em Dois Mundos, psicografia do Chico Xavier, tá? No capítulo 12. A forma ovoide guarda consigo todos os órgãos de exteriorização da alma, tanto nos planos espirituais quanto nos terrestres, tal qual o ovo ou a semente, que traduzem em si a árvore ou a ave do futuro. Desencarnados, em profundo desequilíbrio, aspiram a vingar-se ou portadores de vícios, apego, envolvem e influenciam aqueles que lhes são objetos de perseguição ou atenção, e auto-hipnotizam-se com as próprias ideias que se repetem indefinidamente. É o monodeísmo auto-hipnotizante. Então, existem praticamente duas formas, né? Ou o espírito não consegue entender o que lhe aconteceu e ele vai se fechando em si mesmo, né? E da outra maneira é o ódio muito forte, né? Em profundo desequilíbrio, a vingança, né? Então, elas podem evoluir para uma perseguição muito difícil dentro de um corpo ovoide. Em consequência, os órgãos perispíriticos se retraem por falta de função, assemelhando-se então a ovoides vinculados às próprias vítimas, que, de modo geral, lhe aceitam mecanicamente a influenciação por trazerem os fatores predisponentes, quais sejam a culpa, o remorso, o ódio, o egoísmo, que externam em vibrações incessantes sob o comando da mente, né? Então, veja, aí vocês podem perguntar, mas como é que isso acontece? Por que esse ovoide pode atingir alguém, né? Porque a função desse ovoide, quando instalado no corpo físico de alguém, vai sugar as energias dele, muito, e vai danificar órgãos, né? Mas por que isso pode acontecer? Porque o espírito está com muito ódio, ele quer a vingança. E aquele que está recebendo, ele é aquele espírito que deve muito. O remorso, o ódio fazem com que essas vibrações possam se justapor no corpo físico de alguém. Então, olha, nesse caso, configura-se a parasitose espiritual. O hóspede, o obsessor, passa a viver no clima pessoal do hospedeiro, ou obsediado. Essa situação pode prolongar-se até mesmo após a morte física da vítima, dependendo da gravidade das dívidas e natureza dos compromissos existentes entre ambos. Os grandes criminosos, os pervertidos, os transfugas do dever, ao desencarnar, ver-se-ão atormentados pela visão repetida e constante dos próprios crimes, vícios e delícios em alucinações que os tornam dementados. Os clichês mentais que exteriorizam infindáveis vezes torna-lhes o fluxo do pensamento vicioso, resultando no monodeísmo auto-hipnotizante. Isso também, a gente pode fazer um parênteses aqui. Por exemplo, os espíritos inferiores, muito inteligentes, né? Isso não quer dizer que um espírito que seja inferior, que só faz o mal, ele não sabe das coisas. Muitas vezes ele é muito inteligente, né? Ele pode manipular um espírito qualquer nessa condição de ódio e, para se vingar de alguém, encarnado ou desencarnado, fazer
uma hipnose de tal forma que esse espírito com ódio torna-se um ovoide. E ele instala esse ovoide em quem ele quer prejudicar. E tal como nos casos anteriores, perdem os órgãos do corpo espiritual, transconsubstanciando-os em ovoides. Os obsessores utilizam-se desses ovoides para intensificar o cerco sobre as suas vítimas e, mantendo-as a esta, instalam-se daí em diante o parasitismo espiritual. Envolvido nos fluidos dos obsessores, com o pensamento controlado e cerceado com o cérebro em desequilíbrio pela interferência hipnótica dos algozes, o obsediado passa a viver no clima que estes criaram, agravados pelas ondas mentais altamente perturbadora dos ovoides, vendo inclusive os clichês mentais que projetam em fenômenos alucinatórios ou ouvindo-lhes as acusações na acústica da mente, né? Então, vejam, isso significa que o ovoide perdeu o corpo físico, né? A forma do corpo físico. Então, é por isso que a gente vê muitas crianças que nascem assim, duram 2, 3 dias e desencarnam rapidamente, ou duram uma semana, desencarna, duram um mês e desencarna, porque são os espíritos, quer dizer, a gente não pode pré-julgar, né? Mas, via de regra, são espíritos que perderam a forma perispiritual. Então, a forma de recuperar a forma espiritual é reencarnando e desencarnando rapidamente, né? Essa é a maneira pela qual você começa a formar novamente o corpo perispiritual. Porque o nosso corpo físico é exatamente como o nosso corpo espiritual. Se eu virei um ovoide, eu perdi essa forma, né? Então é por isso que ocorrem esses fatos. Quer dizer, é uma das formas, né? Porque pode haver tantas quantas necessárias. A gente está cansado de falar aqui. Em espiritismo não se pode dizer exatamente isto é assim, né? Porque existem muitas maneiras pelas quais às vezes até desconhecemos as causas, né, disso ou daquilo, por que elas ocorrem, né? Mas via de regra, essa é uma delas. A subjugação, quando levada a efeito nessas condições, acarreta consequências gravíssimas, lesando o cérebro ou outros órgãos que estejam sendo visados. Então, quer dizer, o ovoide pode ser instalado no estômago e provocar um câncer, pode instalar no coração e causar um infarto, e aí vai. Essa situação produz um desequilíbrio tal e pode levar a vítima ao suicídio, à loucura irreversível, ou ocasionar a morte por depreciamento ou distúrbio orgânico. Quanto aos ovoides, através da bênção da reencarnação, é que conseguirão plasmar outra vez o perispírito, juntamente com a nova forma carnal. É aquilo que eu acabei de falar, né? Então, por isso que ocorrem esses casos de crianças que nascem, mas desencarnam rapidamente. Irão assimilando os recursos orgânicos maternos e, como explica André Luiz, conforme as leis da reencarnação, operam em alguns dias todas as ocorrências da sua evolução nos reinos inferiores da natureza. A nova forma perispíritica, assim desenvolvida, terá condições de persistir ao término da reencarnação, de volta ao plano espiritual, né? Então, vejam, é um assunto bastante difícil de ser entendido até, né? Mas, infelizmente, ainda existe muito ódio concentrado em muitos espíritos, né? E, por isso, propiciam estas situações muito difíceis
que aí leva algum tempo para reparar. Mas a gente tem que entender que na espiritualidade ninguém está só. Sempre temos espíritos amigos, espíritos familiares, o nosso próprio anjo da guarda, que estão sempre atentos, procurando possibilidades de nos auxiliar. Então, nada é eterno, né? Uma obsessão muito forte tem um começo e um fim. Uma doença difícil tem um começo e um fim. A única coisa que é eterna é o espírito, que a gente precisa lembrar, né? Bem, eu espero que vocês possam ter aprendido um pouco sobre os ovoides, que eu confesso que é um assunto bastante difícil. Até a próxima e muito obrigado.